T-minus 10, go for main engine start. We are go for main engine start, T-minus 6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. O lançamento que vocês acabaram de ver é a missão STS-31 da NASA, feita no dia 24 de abril de 1990 pelo ônibus espacial Discovery para o lançamento em órbita baixa do telescópio espacial Hubble. O nome do telescópio remete a Edwin Powell Hubble, nascido no dia 20 de novembro de 1889 em Marshfield, nos Estados Unidos, e morrendo no dia 28 de setembro de 1953, aos 63 anos, em San Marino, Califórnia, nos Estados Unidos. O astrônomo Edwin Hubble foi extremamente importante para a astronomia, tanto no quesito de contribuição com teorias, quanto no quesito, digamos assim, da política astronômica, né? Um exemplo de como ele foi importante na contribuição com teorias foi quando ele contribuiu para a teoria do Big Bang, feita pelo Georges Lemaitre. Eu acho que tá bem errado o meu belga aqui, porque eu nunca estudei a língua belga, foi mal. Mas, bom, o importante é que com a lei de Hubble, teoria que conclui que a velocidade de afastamento das galáxias é proporcional à sua distância, isso ajudou muito a física e os astrônomos a entender, né, essa relação de distância, né, e velocidade das galáxias, né, se afastando da Terra. E também explicou também o conceito de redshift, né, o desvio pro vermelho, né, e também o blue shift, né, o desvio pro azul. E a contribuição, digamos assim, na área política, né, na área de política astronômica, digamos assim, né, foi quando obteve a aprovação da astronomia para um campo da física, possibilitando que astrônomos também ganhassem o prêmio Nobel. Se eu não me engano, o Albert Einstein, ele teve um prêmio Nobel concebido, ou foi o Nikola Tesla, eu não lembro exatamente. Teve o prêmio Nobel concebido depois da morte, né, dele. Inclusive o Edwin Hubble tem uma foto aí com o Albert Einstein, né? Acho que não é uma foto muito famosa, mas tá aí. Outro estudo importante do astrônomo foi a classificação de Hubble, né? Estudo que classifica as galáxias, como a nossa, que, segundo a classificação, é uma galáxia espiral. Mas, bom, voltando com o Hubble, e dessa vez o telescópio espacial Hubble, eu vou contar pra vocês uma breve história do telescópio, tá? O projeto do Hubble foi apresentado em 1946, tá? E ele foi projetado e construído nas décadas de 1970 a 1980, tá? Quando eu digo que ele foi projetado e construído, né? Eu digo que, bom, ele foi posto em prática, né, a construção dele nas décadas de 70 e 80 e lançado, né, como falado, né, na missão STS-31, né, do ônibus espacial, com o ônibus espacial Discovery, no dia 24 de abril de 1990, né, mas ele não foi testado. O Hubble ele não foi testado como o James Webb foi, né. Isso é uma parte muito importante, que inclusive, né, logo após o lançamento, o Hubble apresentou uma aberração esférica no espelho principal que parecia comprometer todas as potencialidades do telescópio. Mesmo assim, a primeira imagem do Hubble foi revelada ao público no dia 20 de maio de 1990, ou seja, menos de um mês depois do Hubble ter sido colocado em órbita. A região observada está concentrada na estrela HD 96755, no aglomerado aberto de estrelas NGC 3532, na constelação do Sul de Carina. Após um tempo, o espelho foi consertado em 1993, com uma missão, né, de manutenção. Inclusive, o Hubble
ele é um telescópio espacial que ele é aberto à manutenção e atualizações. Isso foi muito importante, principalmente para ele conseguir essa vida útil, né? Essa vida que ele tem hoje, de praticamente mais de 30 anos, mais de 3 décadas no espaço, ainda assim conseguindo boas imagens e, imagens muito bonitas, né? Porque, bom, como já foi esclarecido várias vezes, já foi falado várias vezes, o James Webb não é um substituto do Hubble, e sim um complemento do telescópio Hubble. Bom, vou falar agora sobre o James Edwin Webb, que nasceu em 7 de outubro de 1906 e morreu no dia 27 de março de 1992, com 85 anos. Ele foi um militar, servidor público político dos Estados Unidos e também foi o segundo administrador da NASA de 13 de fevereiro de 61 a 7 de outubro de 1968. Ele foi o segundo administrador da NASA, a escolha do presidente John Kennedy, sob a administração dele, do James Webb, que o governo norte-americano fixou como meta o pouso na Lua até o final da década de 60 através do programa Apollo, que teve aquela frase icônica do Kennedy. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. E também com o James Webb supervisionando todos os primeiros voos tripulados do projeto Mercury, Gemini e o terrível incêndio da Apollo 1, que matou os 3 astronautas a bordo do foguete Saturno IB AS-204. Agora, falando sobre o telescópio James Webb, né? Lançado no dia 25 de dezembro de 2021 pelo foguete Ariane 5 e teve como objetivo orbital o ponto de Lagrange L2. Esse ponto de Lagrange L2, apesar de ser relativamente perto da Terra, né, entre aspas, o James Webb ele é impossibilitado de realizar manutenções tripuladas. Então, sim, o James Webb tem uma data limite de operação, é em torno de 7 a 10 anos, principalmente com o lançamento dele, que teve, de certa forma, uma economia de combustível. Então, isso prolongou a vida útil do James Webb, né? A expectativa de vida útil do James Webb, porque os combustíveis dele são limitados, né? Os recursos dele são limitados, já que o protetor, né? Vamos dizer assim, o protetor dele, a área ali que é responsável pela proteção do James Webb para manter ele resfriado, se eu não me engano, a 40 Kelvin, ele tem que ser toda hora reajustado, né? Para o Sol não queimar nenhum componente do James Webb, né? Inclusive ele tem uma pequena plaquinha solar que ajuda na absorção de energia pro James Webb justamente funcionar, né? É muito importante para isso, né? E, bom, falando sobre algumas complicações que o James Webb teve para o atraso de 14 anos, né? Que originalmente era para ser em 2007, porém ele foi atrasando até que foi lançado dia 25 de dezembro do ano passado. Foram a queda de parafusos durante o teste de lançamento, quando o James Webb estava montado. Eles colocaram o telescópio em uma cápsula e testaram ele e caíram vários parafusos que estavam soltos. Além disso, né, teve o maravilhoso erro de que ligaram o James Webb na tomada errada. Sim, tomada errada. Ligaram o James Webb na tomada errada. E com isso, queimaram vários equipamentos, né? E um detalhe muito legal é que o James Webb é da NASA. E a NASA trabalha com dinheiro público que é aprovado pelo Congresso americano. Então vocês imaginam ter que explicar pro Congresso inteiro dos Estados Unidos que eles ligaram o James Webb na tomada errada. É uma cena bem ridícula e eu diria bem desesperadora, porque, cara, o telescópio custou 10 bilhões de dólares. Enfim, o telescópio tem como objetivo observar a formação das primeiras galáxias e estrelas, estudar a evolução das galáxias e ver os processos de formação das estrelas e dos planetas. Inclusive, o James Webb, ele, se eu não me engano,
ele tá completando pouco mais de uma semana desde das primeiras fotos oficiais, tá? E são fotos simplesmente, assim, cara, é impressionante. Apenas 12 horas de exposição no Deep Field, né, no campo profundo do James Webb, já tem... ele já bateu o recorde da galáxia mais antiga já fotografada. Inclusive tem várias e várias, se não me engano, 60 candidatas, né, a meio que novas galáxias, né, novas descobertas. Inclusive ele já ultrapassou, né, o recorde do Hubble e ele fotografou a estrela mais distante. Tá, vai estar passando as fotos aí pra vocês, eu vou pesquisar e tentar achar elas, dentre outras fotos pra vocês verem aí, que é simplesmente incrível. Só uma semana, isso já estava programado, isso realmente, eles já sabiam que isso ia acontecer, mas não com essa rapidez, de tipo, cara, praticamente uma semana que o James Webb tá ligado e em pleno funcionamento, em funcionamento total, e ele já quebrou recordes. E isso, sinceramente, é assustador e impressionante, né? Enfim, voltando à postura aqui, né? A primeira foto divulgada do James Webb foi a foto do alimento dos espelhos, né? Tirada em março de 2022, eu lembro. Eu tava muito ansioso, né, pra essa foto, né? E eles estavam usando como referência a estrela HD 84406, localizada na constelação de Ursa Maior a 241 anos-luz da Terra. E é interessante que, tipo, a NASA naquela época, há poucos meses atrás, há quase 5 meses atrás, ela não queria divulgar essas fotos. Só que, então pretendiam divulgar as fotos, mas, porém, entretanto, todavia, as pessoas estavam pressionando a NASA justamente para ela divulgar as fotos disso, mesmo com os espelhos desalinhados, né? E a NASA, né, como eu falei, acabou cedendo e divulgando essas fotos, né, que foi simplesmente incrível, mesmo sendo apenas fotos testes, tu consegue ver que é bonito, sabe, que tem um bom futuro ali, sabe? E também com a foto alinhada, né, o mais interessante é isso, com a foto alinhada, o telescópio do James Webb, ele é tão sensível que apenas com os espelhos alinhados e com o foco na estrela, com tamanha sensibilidade, ele conseguiu ver outras galáxias e outros corpos celestes lá atrás, que estavam mais distantes ainda, sabe? Isso é algo impressionante, muito, muito maravilhoso. E também com o Deep Field do James Webb, dá pra ver também as lentes gravitacionais, que inclusive tem um projeto, né, que tem como previsão, né, ele começou daqui mais ou menos uns 30 anos, um projeto que usa a lente gravitacional do Sol para o estudo dos planetas, né, de vida em outros planetas. E também, um dos objetivos do James Webb é justamente analisar as composições da atmosfera dos planetas, né? Um dos principais objetivos do James Webb é localizar vida fora da Terra. Bom, isso seria simplesmente incrível, maravilhoso. Bom, enfim, né? Esse foi o vídeo, dando uma rápida passada, né, na história do Hubble, tanto da pessoa Hubble quanto do telescópio Hubble, e também tanto da pessoa James Webb quanto um pouco da história do telescópio James Webb, né, e também das fotos dele tiradas até aqui, né, até o dia 29 de julho de 2022, que é o dia que eu tô gravando esse áudio pra, né, editar o vídeo. Enfim, esse foi o vídeo, muito obrigado e tchau.